Deus não perde a onisciência dele, mas ele voluntariamente a coloca em suspensão para ter um diálogo honesto com suas criaturas e não um diálogo teatral. E talvez ele queria, na verdade, que Abraão não tivesse parado em 10. É verdade. Talvez ele queria que ele continuasse até chegar em Ló, porque Deus sabia da intenção no coração dele que era chegar em Ló. E aí você estava falando, ele estava conversando com Deus, né, com o Senhor ali, e Deus começa a falar que Ló, a casa vai cair. Vai cair. Uhum. Aí tem uma coisa interessante que chama atenção em Ló. Posso falar da hora que os anjos entram lá? Sim. Quando os anjos entram na cidade... Eu acho que vem antes disso só a negociação dele. A barganha, né? Eu Com quero Deus? entender essa... Tá. Porque como que... Cara, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aí um homem convence Deus de que, não, mas se lá tiver 50 pessoas justas, não faz nada. Aí ele ganha, digamos assim, de Deus. Aí fala, não, então se tiver 40 pessoas justas, não faz. Não, então se tiver 30. Então se tiver 20. Então, pô, como que o cara vai convencendo Deus assim na Posso lógica? falar do paradoxo de Deus? Sim. Não, isso é só uma coisa. O cara chegou em 10 e ainda a cidade foi destruída, a gente descobriu que a cidade realmente estava perdida. Tava perdido o negócio, tava feio mesmo ali. Cara. Olha os paradoxos de Deus. Salomão um dia falou assim, Senhor, não há um espaço que caiba a ti. Que caiba a ti. Realmente. Existe um espaço que caiba a Deus? Não. Mas a mesma Bíblia que fala assim, não existe um espaço que te caiba, fala o seguinte, aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viremos para ele e habitaremos nele. Se não tem um espaço que caiba a Deus, como é que ele cabe em mim? Um paradoxo. Uhum. Olha, isso é muito interessante. Eu poderia dar uma série de outros paradoxos de Deus. Paradoxo não é uma contradição estúpida. Uhum. São duas situações que parecem antagônicas, mas elas fazem sentido no conjunto. Como se fala o seguinte, estou farto de não ter nada. Isso é um paradoxo. Estou farto de não ter nada. Esse Deus, que ele é supremo, que ele é absoluto, Uhum. o Deus que não muda, outro paradoxo, ele pode ser mudado com uma prece. Vou dar um exemplo. Na época de Jonas, Deus mandou que ia destruir Nínive. Deus falou, vai lá para os ninivitas e fale que eu vou destruir a cidade. E os ninivitas se arrependeram. E Deus falou, não vou mais destruir a cidade. O Deus que não muda, muda para uma oração. E Isso Deus é um paradoxo. Mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Sabia. Esse que é o louco. Assim. Sabia. Então por que ele se coloca dessa forma? Será que é para a gente possa compreender? Tem uma coisa muito linda na Bíblia, eu vou ter que apelar para o Novo Testamento para responder isso para você. Paulo fala do esvaziamento de Cristo. Em Filipenses 2, verso 5, Paulo diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, vivendo como servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Kenosis em grego, esvaziar. Esvaziar é tornar um líquido aqui. Ó. Acabei de esvaziar essa garrafa. Ó. Esvaziou mesmo. E eu acho que eu dei esse exemplo, foi até aqui mesmo no PrimoCast, eu vou dar esse exemplo de novo. Se Deus perdesse os dons dele, ele deixaria de ser Deus. Isso é impossível. Não tem como Deus perder os seus dons. Deus é Deus. Ponto. Ele é onisciente e ponto. Então ele não pode perder. Se ele apenas pergunta para Adão assim, Adão, onde é que você está? Sendo que ele sabe a resposta, não tem uma relação real. É uma relação fictícia. Deus está sendo um pretender. Deus está sendo um ator de teatro. Ele te pergunta o que ele já sabe. Isso não é relação real. É como se você chegasse para uma criança e falasse, quem que pintou essa parede? Você já sabe que... Só que os diálogos aqui são mais profundos nesse sentido. Aqui, quando você deu a ilustração da criança, ela está certa por um lado, mas não por outro. Porque aqui Deus não se colocou com o ser humano na postura de um pai com o filho. Ele colocou na postura de um amigo falando contra o amigo. Tanto é que ele comeu com Abraão e foi servo de Abraão. Foi hóspede de Abraão. A criança não conversa com você em pé de igualdade. E você mantém a postura de pai. Aí tudo bem, vale a questão de você fazer uma pergunta retórica. Mas não é o caso de Deus, ele se tornou um igual. Tão igual que é como se fossem dois amigos. Agora imagina aqui que nós somos dois amigos, bem brothers mesmo. Só que tudo que você vai me contar eu já sei.
Eu imagino muito um negócio, tipo assim, como se fosse um superpoder mesmo, que ele pode ser ler somente em qualquer momento, mas às vezes ele prefere não ler. Bingo! Prefere que você fale. Mas você foi no ponto agora. Se eu tenho um Porsche, eu acho que foi aqui que eu dei esse exemplo. Se eu tenho um Porsche do mais caro, que modelo aí, e um dia vocês me vêm chegando aqui com o Uber, você fala assim, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Eu falei, não, eu vim de Uber. Não, você é obrigado a vir de Porsche, não. Se eu sou obrigado a vir de Porsche, é o Porsche que é meu dono. Eu deixei na garagem e resolvi vir de Uber. Eu continuo sendo o dono de um Porsche, mas por alguma razão eu deixei na garagem. Eu não estou fingindo quando eu venho de Uber. Eu venho mesmo de Uber, mesmo sem ter perdido o Porsche. Deus não perde a onisciência dele, mas ele voluntariamente a coloca em suspensão para ter um diálogo honesto com suas criaturas e não um diálogo teatral. Então, embora ele seja onisciente, sabe todas as coisas, ele consegue fazer perguntas honestas e não perguntas apenas fictícias ou retóricas. Caramba. E aí, então, ele conversa com Deus e fala, né, para basicamente poupar Se tiver 10, Sodoma se tiver um número de pessoas. E aí Deus ele vai mudando a opinião dele, ou vai aceitando a sugestão, né, de alguma forma. E olha que interessante, eu tenho certeza que quando Abraão estava implorando pela cidade, ele estava pensando em quem? Em Ló. Em Ló. Olha que interessante, o cara que prejudicou a ele financeiramente, mas era família, né? Ele não menciona o nome de Ló no pleito, mas era em Ló que ele estava pensando. Mas não tem como. Mesmo quando uma pessoa fala mal de você, passa um tempo, a pessoa pede ajuda depois, você fala assim, vou ajudar. Quando você tem caráter, né? Quando Ele estava começando pelas beiradas. Pelas né? beiradas. Se tiver 50 justos ali, não explode a cidade. O cara foi de 50. Aí ele ganhou. É tipo você dá a mão e o outro quer o braço? Esse é Abraão. Mas você viu que Abraão está numa negociação aqui comercial? Sim. Quando você uma comercial não, uma negociação. Não, eu digo comercial no sentido de quando você vai... Porque ele está conversando com Deus, mas ele está falando como um negociante. Pô, mas pensando assim em negociação, não negocia assim. Pô, negociar tem que jogar âncora lá longe, né? Não, mas não sei. Mas... Você chega, eu quero pagar R$10. Eu quero falar, então fechado. Aí você fala, não, agora que você topou 10, então eu quero pagar 9. Eu falo, não, você já topou pagar 10. Você entende? Cara, assim, Deus foi muito bonzinho com ele ali, não é possível. Mas vamos pensar de uma maneira diferente. Você está querendo negociar para o camarada não fechar uma empresa porque você tem qualquer interesse nela. E ele já está te apresentando as razões pelas quais ele quer fechar a empresa. E são razões sérias. E você sabe que se você falar com ele assim, não fecha, você não tem essa autoridade. Você vai pensar, vem cá. Se você falar com um cara assim, não, você não pode fechar, ele vai se sentir ofendido. Você está querendo me ensinar, a empresa é minha. Você pode ir pelas beiradas, começando de trás para frente, assim, mas vem cá. E se amanhã você descobrir no mercado que esse negócio está querendo fechar, é lucrativo? Olha, houve um cara que fechou uma empresa dessa e depois se arrependeu. Porque você vai tentando convencer o camarada sem parecer... Cara, eu tô pensando aqui, Rodrigo, que talvez, assim, de novo, a mesma coisa que fez Abraão, mentir, né, no caso da meia-verdade sobre a esposa, que fez ele não aceitar mais dinheiro, que fez, talvez, ele ter dado bens ali para Ló, né? Talvez tenha sido a mesma coisa que aconteceu agora e Deus, sabendo dessa deficiência que ele tem, que talvez seja algo como uma crença de merecimento, do tipo, imagina que eu faço algo, né? Eu faço essa xícara aqui, e pô, isso aqui vale muito dinheiro, e eu tenho problemas de te cobrar caro nela, sabe? Fala, não consigo te cobrar caro, não. Eu vou e te cobro um preço muito barato. E você sabe que está muito barato, né? E se eu tivesse cobrado um preço muito alto, você teria comprado, porque você reconhece a minha arte. E aí, nesse caso, o Abraão era aquele cara que, assim, a intenção dele era salvar Ló. E Deus sabia disso, porque ele é Deus. E Deus queria que ele salvasse Ló. E aí ele falou, não, então se tiver 50, ele falou, tá bom, se tiver 50 eu poupo a cidade. Ele falou, e se tiver 40? E Deus, se tiver 40 eu também poupo a cidade. E talvez ele queria, na verdade, que Abraão não tivesse parado em 10. É verdade. Talvez ele queria que ele continuasse até chegar em Ló, porque Deus sabia da intenção no coração dele que era chegar em Ló. E talvez por uma crença de merecimento, por um medo de cobrar alto, ele não teve coragem de chegar até lá. Tanto é que no final das contas, mesmo Sodoma não ter
atingido aqueles 10, ainda assim eles salvaram Ló. É verdade. O que ele queria Não é ter possível. pedido era salva só Ló por mim. Então, possível. eventualmente, Deus estava de olho na intenção dele, não no que ele A estava falando. negociação dele estava indo bem, mas ele parou. Exatamente. Ele ficou com Por isso que eu medo de falei além, negociação comercial, eu entrei nesse sentido. Por exemplo, você deve ter visto lá em Jerusalém, vocês quando foram lá, que o pessoal, eles gostam muito de barganhar. É que a gente só pensa na barganha de cima para baixo. O camarada te oferece um negócio por 40, que vale 5 para você ir barganhando, mas é que ele tinha que fazer crescer. Mas ele Sim. parou a negociação no meio. Mesmo assim, Deus tinha um propósito para Ló. Enquanto ele estava conversando com Deus ali, os anjos descem, porque ele já começa a ver a fumaça da cidade. E ele pensa, meu pai, o que eu posso fazer agora? Agora é interessante que quando os anjos vão, que aí a Bíblia congela essa cena, que ela é simultânea, né? Enquanto ele estava apelando com Deus, os anjos já estavam chegando à cidade. Só que como a Bíblia conta isso em capítulos diferentes, parece assim que ele terminou a conversa com Deus e depois que os anjos foram. Não, enquanto ele conversava com Deus, os anjos já estavam chegando lá. Já estavam chegando. Aí que chama a atenção que quando os anjos vão lá, os anjos ficam sentados na praça da cidade. Eles sentam na praça e enquanto eles estão sentados na praça lá, vêm os outros moradores querer fazer mal para esses anjos e diz que Ló viu aqueles homens lá e falou, peraí gente, vem para minha casa, não fiquem aqui sozinhos não. Olha a preocupação de Ló. Vamos pegar uma coisa positiva e uma coisa negativa. Eu queria pegar a primeira coisa positiva. Ló, apesar de estar numa cidade promíscua, tinha aprendido com Abraão a regra da hospitalidade. A regra do altruísmo. Olha que interessante. Por mais que Ló estava, de certa forma, contaminado, tanto é contaminado que ele quase entrega as filhas dele pelos forasteiros ali, né? Então ele já estava contaminado. A família estava tão contaminada que ele tinha outras filhas casadas, porque fala de genros, e ficou todo mundo para trás. A própria mulher dele. Então ele já estava contaminado. Mas algo do ensinamento, permitam-me dizer, paterno de Abraão ficou. Ele teve com aqueles homens na praça o mesmo cuidado de proteção e hospitalidade que Abraão teve com eles quando passaram também no deserto. Não, vocês não vão andar sozinhos por aqui, não, vem para cá. Ele nem cobrou pela refeição. Ló ainda tinha isso.